Olá, sejam bem-vindos ao Espelho do Casal. Aqui eu te convido a virar o espelho para si e olhar para a sua relação e principalmente se enxergar neste relacionamento. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espelho do Casal e hoje eu quero começar agradecendo a todos que têm me mandado mensagem lá no meu Instagram. É muito bom, é muito gostoso saber que vocês estão curtindo os episódios, que têm feito sentido para vocês. Eu tenho recebido algumas sugestões também, sugestões bem interessantes de temas que em breve estarão por aqui. E hoje eu quero falar sobre esta necessidade que muitas pessoas têm da perfeição. Aquelas pessoas que buscam perfeição em tudo, de forma incessante. Uma perfeição, uma busca que gera muito prejuízo para a saúde mental, porque é muita pressão que está presente, é muita cobrança, é muita autocobrança. As pessoas perfeccionistas demais, elas carregam um sentimento de insatisfação e são muito autocríticas. É muito cansativo isso, gente, tanto para a pessoa que é perfeccionista, então, tanto para ela, como para as pessoas que convivem com ela, porque é muito difícil conviver com uma pessoa perfeccionista demais, porque ela quer tudo sempre perfeito, então parece que nunca tá bom, ela acaba se cobrando muito e também cobra das pessoas que estão ao seu redor, não aceitando que as outras pessoas não são como ela. Não fazem as coisas como ela. Então a convivência é sempre tensa por conta dessa pressão. Este comportamento gera muita pressão no ambiente. E nos relacionamentos amorosos? Existe também esta busca? Sim, existe. Tem pessoas que vivem em busca de um relacionamento perfeito e tem outras que já estão num relacionamento, mas elas fazem de tudo para que ele seja perfeito, para que ele seja, para que as pessoas vejam este relacionamento como perfeito. Ela precisa que seu relacionamento seja perfeito. Parece legal no primeiro momento, elas são maduras emocionalmente, elas estão sempre trabalhando a relação para que melhore cada vez mais, muito legal isso. Eu digo, não necessariamente. Buscar o autoconhecimento, trabalhar a relação para que seu relacionamento se torne cada vez mais saudável é uma coisa muito boa, é muito, muito bom isso. Só que muitas pessoas acreditam que para ter uma relação mais saudável, para construírem um relacionamento saudável, esta relação tem que ser perfeita. E vamos lá, gente. Você acredita que realmente existe um relacionamento perfeito? Eu digo que depende do que você considera perfeito. Se para você é aquela relação que só tem paz e harmonia, que não tem brigas nem discussões, aquele casal que concorda sempre um com o outro, aí eu tenho que dizer que não existe, ou melhor, pode até existir, mas com certeza não é um relacionamento saudável. E sabem por quê? Primeiro, essa história de relação perfeita, amor perfeito, é baseada em uma fantasia, num conto de fadas. É uma ilusão que não vai se sustentar por muito tempo. Esta relação, com certeza, ela tem prazo de validade. Os casais que vivem esse tipo de relação perfeita, que é fantasiosa, eu entendo, que não brigam, não discutem, eles com certeza eles estão ignorando assuntos que podem gerar algum tipo de discussão. Eles não conversam sobre os problemas, sobre os incômodos que têm em relação ao outro. Nada disso é falado. Mas será que isso é positivo para um relacionamento? Será que isso é positivo? Eu lembro sempre de um filme antigo que é A Dona da História, que é um filme maravilhoso, né? Um filme que, assim, eles estão casados, sei lá, não lembro exatamente, mas uns 40 anos depois do casamento, depois de casados, ela começa a ter vários questionamentos sobre a vida. Enfim, eu não vou entrar no filme, mas tem uma cena que eles estão discutindo durante uma discussão, uma briga, que ela joga na cara dele que ela adora pescoço de galinha, mas nunca comia porque ele sempre comia. E ele fica assim, como assim? Eu sempre achei que você não gostava, você nunca comeu, então eu entendi que você não gostava. O que eu quero dizer quando eu cito esta cena?
é o quanto falta comunicação em muitas relações. O enredo do filme não é sobre esta falta de comunicação, não tem nada a ver com isso, mas é um filme muito bom, quem não assistiu vale assistir. Mas o que eu quero trazer quando eu cito esta cena é que ela retrata o quanto muitos casais não se comunicam, o quanto muitos casais evitam falar do que não gostam, do que o incomoda, do que desejam. Até mesmo evitam falar do que um espera do outro, e isso é muito ruim. Eu sei que existem muitos motivos para isso acontecer, para evitar esse tipo de conversa, e questões que eu já falei em outros episódios, mas o que eu quero trazer aqui é que, por medo de uma discussão como uma forma de evitar, né, de uma forma de evitar a discussão ou para manter aquele status de casal perfeito, casal certinho, quantas questões importantes vão sendo jogadas para debaixo do tapete. E os problemas, eles vão se acumulando até o momento que você vai explodir ou implodir, o que é pior. O que significa implodir? São as doenças que vão surgindo. A gente sabe que tem muita gente que está adoecida dentro de um relacionamento, mas não percebe o porquê está adoecida. Então, gente, quando o casal não conversa sobre os problemas, quando não há discussão na relação, e quando eu falo discussão, não estou falando das grandes brigas, eu estou falando daquela discussão saudável, onde eu sei ouvir, onde eu sei a melhor forma de falar. Então, quando não há esse tipo de discussão, este relacionamento tem grande chance de adoecer, porque este comportamento, essa falta de diálogo é adoecedora. É super importante conversar, é super importante dialogar sobre tudo. Intimidade é isso. Isso é amadurecimento. É este o caminho para a construção de um relacionamento saudável. Só que é saudável, mas não é perfeito, porque a relação perfeita, volto a dizer, ela não existe. Eu também já recebi casais que sofrem nessa busca da perfeição, casais que conseguem se comunicar bem, que falam sobre os problemas, mas que parece que nunca tá bom, que tem sempre alguma questão que não concordam e precisam resolver, ainda discutem por algumas coisas, o que não é ruim, é saudável. Se a gente não concorda, se tem questões, é importante a gente conversar a respeito, mas eu estou falando de alguns casais que, por mais que eles façam isso, parece que existe uma necessidade de uma busca, não estão felizes porque precisam de mais, né? Precisam de uma perfeição. Esses são aqueles que acham que para ter uma relação realmente boa, não pode ter discussão, tem que concordar com tudo. Provavelmente eles criaram uma idealização do que é uma relação saudável, entendendo como perfeita. Relação saudável é igual relação perfeita. É aquele casal que pensa que tem que alcançar um tipo de relacionamento onde paira paz e harmonia 100% do tempo. E quanta ilusão isso, gente! Este tipo de relação deve ser muito chata. Tem um filme, eu adoro filmes, né? E tem um filme que eu sempre indico para os casais, que é Um Divã para Dois. Esse é um filme maravilhoso, se você não assistiu, assista. No início do filme mostra este casal exatamente assim, parece um casal perfeito, com a sua rotina perfeita, mas quanta tristeza e frustração tem por trás da falta de diálogo que existe entre eles. Então assistam este filme que vocês vão entender isso que eu estou falando. Porque eu fico pensando na questão da impermanência. Nós mudamos o tempo todo, as coisas mudam o tempo todo, então a relação também vai mudar. Hoje eu concordo, amanhã eu não concordo mais, e tudo bem, eu não preciso concordar. E tudo bem, eu posso mudar de ideia. Eu tenho este direito. E assim vamos crescendo. Assim nós crescemos juntos, nós vamos nos conhecendo cada vez mais. Tem um professor que eu tive na faculdade que ele dizia assim: quem está formado está morto, pois somos seres em constante formação. E eu acredito e repito sempre isso, eu acredito muito nisso que ele falava. Então, gente, buscar uma relação cada vez mais saudável é muito bom, é importante, mas não a perfeição. Porque se chegar realmente nela, parece que não vai ter mais para onde seguir, parece que acabou, né? Parece que eu cheguei nessa perfeição, e aí? Para onde eu vou agora? Isso é uma coisa ruim. Então, por isso que eu digo que isso não existe. Nós temos que estar
constantemente nos desenvolvendo. E novamente, querer um relacionamento saudável é ótimo. E de que forma constrói isso? Melhorando a comunicação, falando sobre o que sente, o que gosta e o que não gosta, respeitando a individualidade, criando objetivos juntos, cuidando do seu autodesenvolvimento, porque o autodesenvolvimento ajuda muito. Isso tudo é ótimo, faz parte, estamos sempre neste processo de melhoria, mas não na busca, na expectativa de uma relação perfeita. Eu sou casada há 30 anos, nós estamos juntos há 36. É uma relação perfeita? Claro que não. Estamos em constante desenvolvimento nesta relação. Mas como é bom quando eu consigo aceitar esta relação do jeito que ela é, com a sua imperfeição. E eu não falo, gente, quando eu estou falando disso, eu não estou falando de um comodismo, de ficar ali triste, infeliz e aceitar do jeito que é. Não. Eu falo de entender que somos seres diferentes, então os conflitos vão existir, mas nós precisamos conversar, fazer acordos, nos ouvir e respeitar estas diferenças. E também entender que isso faz parte de qualquer relacionamento, e se eu não consigo conversar a respeito dos problemas, é porque esta relação precisa ser cuidada. Porque se não falam sobre os problemas, sobre os incômodos, se não consegue falar sobre seus sentimentos, eu vou entender que não há diálogo nessa relação. E se vocês não conversam, tem algo que está errado aí. E eu senti, gente, que era muito importante eu falar sobre isso, porque eu tenho visto muito esta situação. Essa situação tem surgido com muita frequência. E aí, como que você vai saber se você está num relacionamento saudável dentro desta imperfeição? Se o seu relacionamento é saudável dentro dessa imperfeição? Então, tem algumas coisas que você precisa prestar atenção. Existe um diálogo? Vocês conversam sobre questões mais profundas, sobre assuntos difíceis, sobre o que discordam? Vocês falam de como vocês se sentem? Vocês falam de sentimentos? E se vocês conseguem falar, conversar, esta comunicação é respeitosa. Vocês se escutam e respeitam a opinião do outro, mesmo discordando, consegue se posicionar. E outra coisa, você se sente ouvido ou ouvida? Existe intimidade nesta relação, e quando eu falo de intimidade, é entender como você poder ser quem você realmente é, sem usar máscara, conseguindo falar como realmente se sente e o que realmente te incomoda. Se a sua resposta é sim para isso tudo, é sinal de que você está numa relação imperfeita, mais saudável. Se a resposta for não, aí é necessário um movimento para a construção dessa relação de forma mais saudável. Então, são essas questões que você precisa ficar atento de como está seu relacionamento. Era isto que eu queria trazer aqui para vocês hoje, gente. Então, se você evita conversas, se você é da pessoa que evita conversas como forma de evitar os conflitos, presta atenção se isso não aumenta o conflito interno e acaba distanciando vocês cada vez mais. E também começa a se perguntar, para quê ou para quem precisa mostrar que esta relação é perfeita? E se você é aquela pessoa que tem dificuldade em aceitar que a sua relação não é perfeita, entenda que esta perfeição não existe e aceite a imperfeição. É esta imperfeição que faz vocês se desenvolverem, buscando através do diálogo, da boa comunicação, acertarem aquilo que não está bom. Mas, sei lá, eu penso que é como uma casa, sabe? Você arruma uma coisa, a outra quebra, eu arrumo uma coisa aqui, aí a outra acaba sujando. Sempre tem coisas para fazer, dentro de uma casa, sempre tem coisas para fazer. Na relação é a mesma coisa. Então é isso, gente. Assim eu encerro o episódio de hoje. Sigam o Espelho do Casal, classifiquem com as estrelinhas como forma de ajudar no crescimento desse podcast. Eu também estou no Instagram como @odaispsi, me sigam por lá que eu compartilho mais conteúdo sobre como construir relações mais saudáveis. Um grande beijo e até o próximo.